Imagine dedicar 25 anos da sua vida a uma única pergunta. Não uma curiosidade qualquer, mas uma pergunta que separa destinos. Por que alguns homens enriquecem de forma consistente, enquanto outros, igualmente inteligentes, trabalham a vida inteira e morrem na miséria? Foi exatamente isso que Napoleon Hill fez. Durante mais de 2 décadas, Hill sentou à mesa com os homens mais poderosos do seu tempo. Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, Carnegie. Ele não foi pedir dinheiro. Ele foi observar padrões. Ele foi ouvir como esses homens pensavam quando ninguém estava olhando. E o que Hill descobriu não foi confortável. Ele percebeu que a pobreza raramente é causada pela falta de oportunidade. Na maioria dos casos, ela é causada por hábitos invisíveis, repetidos todos os dias, sem consciência. Hill escreveu algo que poucas pessoas levam a sério. Ele disse que a maioria dos seres humanos não vive de forma consciente. Eles derivam. Eles caminham pela vida como sonâmbulos, reagindo aos acontecimentos, gastando dinheiro sem saber porquê, tomando decisões sem direção clara. Esse estado, Hill chamou de alienação. E ele afirmou que essa é a principal causa do fracasso financeiro. Se você nunca parou para decidir conscientemente o que quer construir com o seu dinheiro, alguém já decidiu por você? O sistema, o consumo, a pressão social, o medo de parecer diferente. A riqueza, segundo Hill, não começa quando você ganha mais. Ela começa quando você para de perder. E é por isso que ele mapeou as causas do fracasso antes de ensinar qualquer fórmula de sucesso. Porque ninguém constrói algo sólido em cima de hábitos errados. Hoje, ao abrir este arquivo, nós não estamos falando de motivação. Estamos falando de eliminação. Eliminar comportamentos que drenam sua energia. Eliminar hábitos que sugam seu dinheiro. Eliminar padrões mentais que fazem você trabalhar muito e avançar pouco. O primeiro grupo de hábitos que Hill identificou não está ligado ao banco, ao cartão ou ao salário. Está ligado à mente. E é aqui que quase todo mundo falha. Napoleon Hill dizia que o maior desperdício financeiro não acontece na carteira. Ele acontece na mente. O primeiro hábito invisível é viver sem direção definida. Quando você não tem um propósito financeiro claro, todo gasto parece justificável. Você compra porque está cansado. Gasta porque merece. Parcela porque todo mundo parcela. Quem não sabe exatamente para onde está indo, aceita qualquer destino. Hill observou que pessoas sem objetivo definido trabalham muito, mas nunca acumulam. Elas confundem movimento com progresso. Ganham mais em um ano, gastam mais no outro e continuam no mesmo lugar. O segundo hábito é a falta de autodisciplina. Hill afirmava algo duro, mas verdadeiro. Se você não aprende a controlar seus impulsos, o dinheiro nunca ficará sob seu controle. O gasto impulsivo é a prova disso. Não é sobre o valor, é sobre o padrão. Comprar para aliviar emoções é usar o dinheiro como anestesia. E toda anestesia perde o efeito rápido, exigindo doses maiores. O terceiro hábito é a procrastinação financeira. Deixar para amanhã aquilo que você já sabe que precisa fazer hoje. Organizar depois. Investir depois. Quitar depois. Hill dizia que o fracasso adora a palavra depois. Porque enquanto você espera o momento ideal, o tempo continua passando e os juros trabalhando contra você. O quarto hábito é o medo da crítica. Aqui, Hill foi cirúrgico. Ele percebeu que muitas pessoas gastam dinheiro não pelo que precisam, mas pelo que temem. Medo de parecer pobre, medo de parecer menos, medo de ser julgado. Esse medo leva pessoas comuns a comprar carros que não podem pagar, roupas que não precisam e estilos de vida que não sustentam. O desejo de parecer rico
é um dos maiores inimigos de se tornar rico. O quinto hábito desse primeiro bloco é a má escolha de ambientes. Hill criou o conceito de mastermind por um motivo. Você absorve o pensamento médio das pessoas com quem convive. Se o ambiente normaliza dívida, consumo e reclamação, você começa a achar isso normal também. Sem perceber, você passa a gastar mais, planejar menos e aceitar limites menores. Esses 5 hábitos não quebram ninguém da noite para o dia. Eles fazem algo pior. Eles mantêm a pessoa presa ano após ano, achando que está fazendo tudo certo. E aqui está a verdade dura que Hill deixou clara. Enquanto esses hábitos existirem, nenhum investimento funciona. Nenhum salário é suficiente. Nenhuma oportunidade se sustenta. Antes de falar de dinheiro, Hill ensinou a limpar a mente. E no próximo bloco, ele avança para algo ainda mais perigoso. Napoleon Hill ensinava que a maioria das pessoas não perde dinheiro em grandes tragédias financeiras. Elas perdem aos poucos, em silêncio, todos os dias, através de hábitos tão comuns que parecem normais. Ele chamava isso de vazamentos invisíveis. Pequenas decisões que não causam dor imediata, mas corroem lentamente qualquer chance de enriquecimento real. Não há colapso, não há crise repentina. Apenas o dinheiro escorrendo enquanto a pessoa acredita estar vivendo normalmente. O sexto hábito é a mentalidade do caminho fácil. Hill observou que pessoas presas à pobreza tendem a buscar atalhos, não por preguiça, mas porque foram condicionadas a acreditar que o sucesso rápido existe. Apostas, promessas milagrosas, ganhos fáceis e esquemas disfarçados de oportunidade são sintomas dessa mentalidade. Sempre que você tenta ganhar sem construir, você treina sua mente a rejeitar o processo. E riqueza sem processo não existe. Existe sorte momentânea. E sorte não constrói patrimônio. O sétimo hábito é a negligência com a saúde. Hill tratava esse ponto com extrema seriedade, porque entendia que saúde precária é uma das maiores causas indiretas da pobreza. Um corpo cansado decide mal, uma mente exausta aceita qualquer coisa, e uma pessoa doente gasta mais, produz menos e vive em modo de sobrevivência. Isso pode ser ignorado aos 30 anos, mas aos 40 ou 50 a conta chega, e ela chega alta. O oitavo hábito é não pagar a si mesmo primeiro. Hill ensinava que quem gasta tudo o que ganha nunca será livre, porque essa pessoa não trabalha para si, trabalha apenas para pagar contas. Separar uma parte do que você ganha não é apenas sobre investimento, é sobre identidade. É declarar, mês após mês, que o seu futuro importa mais do que o prazer imediato. O nono hábito é a confusão entre necessidade e recompensa. Você trabalha duro, sente que merece algo e passa a usar o dinheiro como prêmio emocional. Hill via isso como um dos maiores enganos modernos. O dinheiro não foi feito para curar frustrações, foi feito para construir segurança e liberdade. Sempre que você usa o dinheiro para compensar emoções, você cria dependência. E dependência é o oposto da riqueza. O 10º hábito é a falta de controle sobre pequenos gastos recorrentes. Hill não viveu na era dos aplicativos, mas descreveu esse comportamento com precisão impressionante. Pequenos valores repetidos parecem inofensivos, mas são eles que destroem o capital inicial e impedem a formação da base. A riqueza não nasce do excesso, ela nasce da sobra. Quem não cria sobra nunca acumula. Quem nunca acumula nunca investe. E quem nunca investe passa a vida inteira trocando tempo por dinheiro. Até aqui, Hill deixa um alerta claro. Não adianta ganhar mais se seus hábitos continuam vazando recursos. Você pode aumentar a renda, mas continuará pobre em estrutura. É exatamente nesse ponto que a maioria se engana.
acreditando que o problema é salário, quando na verdade o problema é comportamento. E no próximo bloco, Hill aprofunda ainda mais, entrando nos hábitos que mantêm a pessoa emocionalmente presa à pobreza, mesmo quando ela já tem capacidade de crescer. É aqui que se separa quem apenas sobrevive de quem começa, de fato, a se tornar milionário. Napoleon Hill afirmava que a pobreza raramente começa no bolso. Ela começa na mente, muito antes de qualquer erro financeiro aparecer. É por isso que algumas pessoas ganham mais dinheiro ao longo da vida e, mesmo assim, terminam exatamente no mesmo lugar, cansadas, frustradas e presas a uma rotina que nunca muda. O problema não é falta de oportunidade, é a presença constante de hábitos mentais destrutivos que passam despercebidos. O 11º hábito é a falta de decisão. Hill observou que pessoas pobres passam a vida inteira adiando escolhas importantes. Elas pensam demais, analisam demais, esperam demais. Não decidem investir, não decidem mudar de carreira, não decidem cortar gastos, não decidem estudar algo novo. A indecisão cria uma falsa sensação de segurança, mas na prática ela mantém tudo exatamente como está. Riqueza exige movimento, e quem não decide permanece parado enquanto o tempo avança. O 12º hábito é a dependência emocional do salário. Hill explicava que quando uma pessoa passa a enxergar o salário como única fonte de segurança, ela se torna prisioneira dele. Não importa quanto ganhe, sempre viverá com medo de perder. Esse medo trava decisões, impede riscos calculados e mata qualquer pensamento de longo prazo. O milionário não pensa em salário, pensa em fontes. Quem pensa em fontes nunca fica refém de uma única entrada de dinheiro. O 13º hábito é o medo da responsabilidade total. Hill dizia que a maioria das pessoas prefere culpar o governo, o chefe, a economia ou a família, porque assumir responsabilidade absoluta é desconfortável. Mas enquanto você acredita que alguém é responsável pelo seu resultado financeiro, você entrega seu poder. A riqueza começa no momento exato em que você entende que tudo que entra e sai da sua vida financeira passa, antes, pelas suas decisões. O 14º hábito é a ausência de um propósito financeiro claro. Hill defendia que ninguém acumula riqueza por acaso. Sem um objetivo definido, o dinheiro perde função e passa a ser gasto de forma aleatória. Quando você não sabe para que quer enriquecer, qualquer gasto parece justificável. Um propósito claro cria disciplina, cria foco e transforma cada decisão financeira em um passo consciente, não em um impulso emocional. O 15º hábito é a confusão entre trabalho duro e inteligência financeira. Hill foi enfático ao afirmar que trabalhar duro não garante riqueza. Existem milhões de pessoas exaustas, honestas e esforçadas que nunca enriqueceram. O erro está em acreditar que esforço sem direção gera resultado. A riqueza vem quando o esforço é aplicado em sistemas, não apenas em tarefas. Quem troca apenas tempo por dinheiro sempre estará limitado às horas do dia. O 16º hábito é viver apenas no curto prazo. Hill observou que pessoas pobres pensam em semanas, enquanto pessoas ricas pensam em anos. Quando você toma decisões baseadas apenas no próximo mês, no próximo boleto ou no próximo prazer, você sacrifica o futuro em troca de alívio imediato. O milionário suporta desconforto hoje, porque enxerga a liberdade amanhã. Essa capacidade de pensar adiante é um divisor silencioso entre quem acumula e quem estagna. O 17º hábito é a resistência ao aprendizado contínuo. Hill explicava que o mundo recompensa quem evolui junto com ele. Quando você acredita que já sabe o suficiente, você para de crescer. O dinheiro flui para quem aprende, adapta e melhora constantemente. A mente fechada protege o ego.
mas bloqueia o progresso. A mente aberta constrói patrimônio. O 18º hábito é o hábito de se comparar constantemente. Hill alertava que comparação é uma armadilha emocional. Quando você mede sua vida pelo padrão dos outros, perde clareza do seu próprio caminho. Isso gera gastos desnecessários, decisões erradas e frustração constante. A única comparação que constrói riqueza é entre quem você foi ontem e quem está se tornando hoje. Até aqui, Hill deixa algo muito claro. A pobreza não é apenas um estado financeiro, é um padrão mental reforçado diariamente por hábitos aparentemente inofensivos. Romper esses hábitos não exige sorte, exige consciência. E no próximo e último bloco, Hill entrega aquilo que separa definitivamente a mentalidade comum da mentalidade milionária. O ponto onde o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta. Napoleon Hill deixou claro que existe um momento específico na vida de uma pessoa em que tudo muda. Não é quando ela ganha mais dinheiro, não é quando quita uma dívida. É quando ela muda a forma como se enxerga no mundo. Para Hill, riqueza não é um evento financeiro, é uma identidade construída diariamente. E os 2 últimos hábitos que mantêm as pessoas presas à pobreza são justamente os que impedem essa transformação. O 19º hábito é a falta de fé em si mesmo. Hill não falava de fé religiosa, mas de convicção interna. Ele dizia que ninguém constrói riqueza enquanto duvida constantemente da própria capacidade. Quando você se vê como alguém comum, destinado a apenas pagar contas e sobreviver, suas decisões refletem essa crença. Você evita riscos inteligentes, aceita menos do que merece e se conforma com pouco. A mente aceita exatamente o que você diz a ela que é possível. Se você não acredita que pode prosperar, seu cérebro trabalhará silenciosamente para provar que você está certo. O 20º hábito é talvez o mais perigoso de todos, a ausência de uma identidade financeira definida. Hill afirmava que pessoas pobres se veem como vítimas das circunstâncias, enquanto pessoas ricas se veem como criadoras do próprio destino. Quando você ainda se identifica como alguém que tenta, que um dia, quem sabe, que se der certo, você permanece no mesmo lugar. A virada acontece quando você decide internamente quem você está se tornando, mesmo antes dos resultados aparecerem. O dinheiro segue a identidade, nunca o contrário. Aqui está a verdade que Hill deixou registrada de forma indireta em todos os seus estudos. Ninguém enriquece apenas eliminando hábitos ruins. As pessoas enriquecem quando substituem esses hábitos por uma nova forma de pensar, agir e decidir. É nesse ponto que o dinheiro deixa de ser um problema constante e passa a ser uma consequência natural. Quando você elimina a alienação, você passa a viver com intenção. Quando elimina a indisciplina, você assume controle. Quando elimina o medo da crítica, você para de gastar para provar algo aos outros. Quando elimina a dependência do salário, você começa a construir fontes. Quando elimina a pressa, você entende o poder do tempo. Quando elimina a comparação, você encontra clareza. E quando elimina a dúvida sobre si mesmo, você se torna imparável. Napoleon Hill ensinava que a riqueza começa no momento em que você decide que não aceitará mais uma vida pequena. Não porque o mundo é injusto, mas porque você entendeu que pensar pequeno custa caro. Cada escolha inconsciente, cada gasto emocional, cada adiamento desnecessário é um imposto invisível cobrado diariamente sobre o seu futuro. Você não precisa eliminar os 20 hábitos hoje. Hill jamais ensinou transformação instantânea. O que ele ensinou foi constância. Escolha um hábito, apenas um. Elimine-o conscientemente nesta semana.
Observe como sua mente começa a mudar. Depois elimine o próximo. A verdadeira revolução financeira acontece em silêncio, de dentro para fora. Existe um momento na vida em que a pessoa deixa de apenas ouvir ensinamentos e começa a agir como alguém que entendeu. Se este conteúdo fez sentido para você, não é por acaso. Significa que sua mente já não aceita mais viver no automático. Significa que você está pronto para sair da estatística e começar a construir algo real, sólido e duradouro. Na descrição existe um vídeo completo que mostra, passo a passo, como pessoas comuns estão criando novas fontes de renda, usando apenas um computador e conexão com a internet. Não é promessa vazia, é processo. Assista com atenção quando terminar aqui. E agora, no centro da tela, vai aparecer um conteúdo essencial que aprofunda exatamente esse tema: a construção da mentalidade correta antes do dinheiro. Assista. Ele se conecta diretamente com tudo o que você acabou de ouvir. Napoleon Hill passou 25 anos estudando milionários para provar uma coisa simples: a pobreza é aprendida, e tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. A pergunta final não é se você pode enriquecer. A pergunta é se você está disposto a abandonar a versão antiga de si mesmo para permitir que a nova nasça. Essa decisão muda tudo.